Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonilde Araújo, professora de língua portuguesa. Estarei com vocês hoje para mais uma aula. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, temos como objeto de conhecimento diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. E o detalhamento, ler e interpretar textos, identificando as formas linguísticas e valorizando a identidade cultural de um grupo. Ler texto, analisando a diversidade linguística empregados num contexto histórico e social. Produção de reportagem em mídias associadas a novas visões da realidade. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos falar de variação linguística, né? O Brasil tem uma diversidade enorme de variação, né? Não só cultural, nem geográfica, como linguística. Está relacionada à nossa fala, né? Vocês já ouviram alguém falar, eu não sei falar português, eu não sei português? Isso não existe, né? Porque a gente aprende desde quando é criança, com os pais, né? A gente, quando é criança, né, ouve as pessoas, a família falar, a gente aprende a falar. Todo mundo sabe. Você sabe passar uma informação, né? Agora tem uma, né, variação que a gente precisa aprimorar, né, que é a variação formal. Então, vamos conhecer o que é essa variedade linguística? Então, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. A variedade linguística, muitas vezes chamada de variação linguística ou diversidade linguística, refere-se à multiplicidade de formas, né, diferentes modos de falar, como a língua é falada e compreendida em diferentes regiões e comunidades. Então, nós não falamos da mesma forma, né? A fala não é homogênea, né? Não falamos de um único jeito, perdão. Então, a gente vai agora analisar a fala de duas personagens aqui para a gente compreender melhor essa diversidade. Então, vejam que tem duas moças aí dialogando, e uma fala, elas são amigas, né? Então elas têm essa liberdade de falar, né? De ter uma fala coloquial. Ela diz, a gente vamos sair hoje? Aí a outra, né, ela fala, nem sabe falar, não é a gente vamos, a gente vai, né? Nós vamos, na linguagem formal, né? De repente eu preciso escrever um texto formalmente ou falar em algum lugar que pede para eu inserir a linguagem culta, então vou falar, a gente vai sair, ou nós vamos sair, né? Mas aí são duas colegas, elas são íntimas, então não faz mal, né, falar desta forma. É claro que, né, quem quer falar todo o tempo, conforme a norma culta da língua, aí pode falar, mas também não há mal em usar nesta fala mais deslocada, em lugares que você vê que não tem problema, porque a gente vai ver mais na frente, né, os níveis da fala. Você vai entender, né, que a fala você pode adequar nas diferentes modos, nos diferentes lugares, nos diferentes contextos. Então, nós temos algumas características, né, diferentes da variedade linguística. Então, entendendo o que é uma variedade, são formas diversas, né, de se comunicar, de falar. Então, temos os sotaques regionais. Vocês já ouviram falar que a nossa fala é nossa identidade? E né, você chega, né, nós, né, quem
é amazonense, né, chega em qualquer outro lugar, no Nordeste, no Sul, eles vão reconhecer pela fala. Quem é nordestino, né, que tem um sotaque assim mais pesado, né, ele chega e você sabe, né, que estado ele pertence, né? Do Sul da mesma forma. Então, os sotaques regionais, né, se refere a cada região do Brasil, possui um sotaque característico moldado por influências que podem vir da história do indivíduo, pode ser da cultura, né, onde ele está, onde ele mora, e geográfica da região, está direcionada à região. Tudo isso faz com que nós, né, falemos diferente, né, de diferentes modos. Aí nós temos como variedade linguística a linguagem formal. Qual é a linguagem formal? Qual é a característica? É aquela utilizada em situações de maior formalidade, como em ambientes profissionais, né, eu falo, olha maninha, mana, isso, né, que a gente gosta às vezes de se comunicar assim, no ambiente profissional não, senhora, senhor, ou falar diretamente o nome da pessoa, nos ambientes acadêmicos ou em eventos sociais importantes. É neste momento que nós devemos, né, adequar a nossa fala, seja na linguagem formal, nesses ambientes, né, que requer mais formalidade, ou informal naqueles ambientes que você não deve se vigiar tanto assim na hora de falar. Então temos, né, agora falando da linguagem formal, e temos algumas características bem específicas, como a linguagem culta. Você, né, que lê muito, que procura saber do que está acontecendo no mundo. Então, você tem, né, um ambiente mais formal, você usa o vocabulário culto diretamente, né? Então, são o uso de palavras e expressões mais sofisticadas, né? Então, como nós já falamos, naqueles ambientes mais formais, nós devemos procurar, né, usar essas expressões mais sofisticadas, né? Aí vamos ter um exemplo aqui. Jocoso, por exemplo, é uma palavra bem sofisticada, em vez de engraçado. Olha, você é tão engraçado, né? Você é tão divertido. De repente, se o ambiente que você está requer que você utilize uma linguagem mais sofisticada, você vai substituir, né? Mitigar em vez de suavizar, amenizar. Então, são situações que você vai lá, não tem um vocabulário muito complexo, aí você vai pesquisar, olha, vou procurar o sinônimo dessa palavra, ela não pode mudar o sentido, né? Sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, o mesmo significado, ou bem semelhante. Então, vale a pena fazer essa pesquisa na hora que você for, né, escrever um texto mais formal. A gramática correta, né, devemos utilizar nesses termos gramaticais que nós vamos lá na escola para aprender, que é o uso correto das regras, né? A concordância, o sujeito vai concordar com o predicado, a regência, o verbo rege ou não uma preposição, por exemplo, o verbo assistir, né? No sentido de visualizar, né? Vou assistir aos jogos, então esse verbo, né, assistir, ele vem com preposição, então é regido de preposição. Quando é assistir, de estar ali para prestar socorro, ele não rege preposição, isso é muito importante na norma culta da língua. E a colocação pronominal, eu não posso dizer assim, me traga isso, né?
o pronome não pode iniciar uma frase, traga-me. Mas é claro que na minha casa, com os meus amigos, não pode dizer, ó, traga-me a farinha, né? Traga-me aquela bola. Então, não, olha, traz ou me traga aquilo, né? Então, não tem problema você estar falando ali, você está num ambiente relaxado, não tem problema. Mas, na hora que você precisar, você vai ter que adequar este momento. Estrutura sintática complexa também, na norma culta da língua, é utilizada, né, o uso de frases mais elaboradas, com maior número de elementos. Quando a gente fala em frases sintáticas mais complexas, estamos falando de frases subordinadas, orações subordinadas, que elas são bem maiores do que as orações coordenadas. Então, é interessante também o uso dessas frases mais elaboradas. O tom mais neutro, né, dependendo da situação, o uso de um tom de voz mais formal e imparcial. Aqui a gente já está falando, né, com relação ao que falamos, né, na fala e não mais na escrita, né? A gente está falando de tom, né? Aí também temos na variação linguística, porque não esqueçamos que variação é diferentes formas de falar, de dialogar. Temos também as gírias e regionalismos. As gírias e regionalismos são expressões como bagulho, olha aquele bagulho ali, que se refere a coisa. Aí vocês acham que em uma situação de formalidade a gente vai escrever, olha, o bagulho que eu comprei, nada a ver, né? Então não pode. Então bagulho, muito utilizado em São Paulo, parada, olha, aquela parada ali eu vou resolver, que está relacionada à situação, né? No Rio de Janeiro. E tchê, né, que é a expressão gaúcha no sul, isso tudo ilustra a riqueza vocabular brasileira. Por isso que eu digo, é muito interessante a nossa cultura, né? Você vai dentro do Brasil, você vai nos estados e vê várias, não só as expressões, são culturas diferentes, a alimentação é diferente, a fala, que eu sou apaixonada pela a fala, né, do Brasil todo, principalmente a nordestina, que eu gosto demais, que é bem marcante, né, o sotaque. Então, é bem interessante. Então, as influências culturais e étnicas que faz com que, né, a gente tenha essa variedade mais acentuada, né? A contribuição de diferentes grupos étnicos e culturais ao longo da história do Brasil também se reflete na linguagem. Termos de origem indígena, africanos e europeus coexistem, criando uma coxa de retalho linguística única. Então é isso, né? Quem trouxe? Então, os indígenas, os africanos, os europeus, todos eles, né, têm herança, deixaram herança aqui, tanto na alimentação quanto na fala. E é bem interessante. Aí vocês estão vendo aqui na feira, tem várias coisas aí para vender, mas tem uma fruta, né, específica, que eu gostaria que vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí, tem mexerica, tangerina, bergamota. Aí, no lugar que você está, como é o nome dessa fruta? É tangerina? Aqui para mim é tangerina, eu conheço como tangerina. Né? Mas tem alguns lugares que é chamado de mexerica. Outros, bergamota. É uma variação? Que tipo de variação? Variação geográfica, que nós chamamos. Por que geográfica ou diatópica? Porque são as diferentes formas que a língua assume nas diferentes regiões que é falada.
né? Então, se um lugar fala tangerina, lá na outra região, mexerica, isso tudo aqui dentro do Brasil, né? Bergamota em outro lugar, então é variação de região, né? Entre regiões. Então, nós temos também outras frutas também que tem essa variação, né? A macaxeira, não é uma fruta, né? Mas eu estou dando exemplo aqui da macaxeira, mandioca, aipim, né? Que são formas diferentes também de você, né, dar esses nomes, vai depender da região, por isso que é regional, variação regional, porque ela sofre essa variação entre as regiões. Aí temos também a variação social ou diastrática, que se refere a essa variação. São diferenças entre os estratos socioculturais, culto popular padrão. Essa variação social, ela vai sofrer diante da idade, né? Você sabe que o jovem ele vai falar diferente de uma pessoa mais idosa, mesmo porque o vocabulário do idoso, né, já é um vocabulário mais antigo. Os jovens eles vão usar muitas gírias, tem coisa que a gente não conhece. As gírias do meu tempo não são iguais às gírias de hoje, né, dos jovens que eles usam hoje. Tem também a faixa etária, né, a escolaridade. A escolaridade, quem fez, por exemplo, só até a 4ª série antiga, né, vai falar diferente de quem tem uma graduação hoje. Então, tudo isso tem essa diferença, né, da fala. Aí nós temos aqui a conversa aqui de 2 jovens, ele diz assim: estou com muito ranço dele. Esse ranço, né, hoje se fala muito, ranço é porque eu não gosto da pessoa, estou com raiva, né? Então, mas é um jovem que está falando aqui. Eu não me vejo, né, falando isso. Estou com ranço de fulano, né? Que não é do meu tempo. Então, isso é marca específica, né, da faixa etária mais jovem. Por mim, ele está cancelado, né? Não teve a onda aí do cancelado? Então, cancelado, mais as pessoas da faixa etária de 40, 50, né, eu não usava antes essa expressão cancelado, mas hoje os jovens usam, mesmo porque a língua ela é viva. Ela morre uma palavra, né, e nasce outra, né, e assim a linguagem vai sobrevivendo. Temos também a variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto empregado, formais e informais. Veja bem, a gente, né, nós professores de língua portuguesa, a gente gosta muito de comparar a língua com roupas, né? Você, né, pense bem, você iria a um banho, né, você vai viajar, vai para uma praia maravilhosa, você ia assim de terno, de gravata, todo bem vestido para uma praia? Ou você ia lá para o campo, você vai ter que, né, arrumar aquela terra para plantar, você vai assim? Não, a gente tem roupa específica para determinados lugares, né? Tem gente até que tem roupa para ir para o culto, tem roupa para ir para a missa, diferente. Tem a roupa para sair, para ir para a praça, para ir para uma festa, tudo ali separadinho, né, lá no seu guarda-roupa. A linguagem também é assim, né? Nós podemos utilizar diferentes formas de falar, dependendo da situação. Se eu tenho uma situação mais formal, lá ali, olha o rapaz todo aí no paletó, eu vou utilizar uma linguagem formal. Se eu vou para um lugar mais informal, né, lá com minha família, eu encontro com a minha família um dia de domingo, aí eu posso falar
bem despreocupado, né? Eu não vou pensar, está concordando, o sujeito está concordando com o predicado? Será que essa palavra significa isso? Eu estou falando uma metáfora, né? Então, tudo isso é chamado de situacional, esse tipo de variação que você vai escolher, né? Você vai verificar o momento certo para colocar a sua fala, né, conforme o nível, né? O nível mais formal ou informal. Ainda temos a variação histórica. Quando é que ela acontece, essa variação histórica, chamada também de diacrônica? Ela ocorre quando a linguagem sofre transformações ao longo do tempo. Veja só, então você vai ver que tem palavras que se transformaram, ou elas já estão à margem. A gente não utiliza mais, elas deram espaço para novas palavras. Então, vamos ler um texto para a gente identificar esse tipo de linguagem dentro desse texto. Vejam só, se vocês conhecem ou se vocês utilizaram esse tipo de palavras. Antigamente, né, até o título ele já traz uma informação importante, né, que já foi há muito tempo. Então, antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Olha, que eu acho linda essa palavra, né? Já pensou? Um cavalheiro, mademoiselle, muito legal. E eram todas mimosas e muito prendadas, né? Era por isso, sabiam bordar, sabiam cozinhar, sabiam fazer tudo, né? Não faziam anos, né? Hoje, né, se faz, está completando quantos anos? Não, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, aqueles homens bem apreciados, né, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, será, né, que você já utilizou alguma dessas palavras? Acredito que não, né? Elas já ficaram para trás, então já deram espaço para novas, e agora a gente, né, tem outro vocabulário. Mas só para vocês entenderem, né, quando é que há uma variação histórica, né, que a gente vai ver lá de trás, né? Tem algumas palavras que, até hoje, por exemplo, que sofreram transformações, varrer, barrer, né? Vem de barrer, antigamente era. Então, algumas só sofrem transformações, outras não, outras elas saem fora, né? Elas saem de circulação para dar espaço para outras. Então, a gente tem mais um texto para analisar as palavras. Então, vamos ver aqui que é antigamente. Olha, tudo aí já vem dando uma dica, né, do que se trata esse texto. Então, antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arrear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu. O que é cair nos braços de Morfeu, minha gente? Vocês já falaram isso? Antes de dormir. Olha, uma expressão tão longa para dizer dormir, né? Antes de dormir, mas não. Antes de cair nos braços de Morfeu é mais sofisticado, né? Então, era capaz de entrar num couro. Você sabe que entrar no couro sabe o que é, né? Pegar, peiar. Não devia também se esquecer de lavar os pés sem tugir nem mugir. Sem tugir. Quem hoje fala isso, gente? Tugir, olha só, sem murmurar.
né? Não deviam se esquecer de lavar os pés sem murmurar nem mugir. Não ousavam fazer isso, né? Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Aí vamos ver, nem de debicar nos mais velhos, o que significa? Zombar, ridicularizar, pois levava tunda. O que será tunda? Acho que dá para saber pelo contexto, né? Pois levava uma surra. Ainda cedinho aguardava as plantas, ia ao poste e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua. Olha só, agora esta palavra aí eu ainda ouço, mangando na rua, que é mangar, escarnecer, né? Caçoar. Olha, essa daí ainda é utilizada. Então não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro Smart calçava botina de botões para comparecer todo liró, todo bem vestido. Olha, aprenda essa aí. Olha, hoje tu tá liró, né? Todo bem vestido, ao copo d'água, se bem que num convescote, piquenique, apenas lambiscasse para evitar flatos. Então, os bilontras, o que será bilontras, minha gente? Velhaco. Os bilontras é que era um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete. Treteiro de topete, tratante atrevido, né? Depois de fintar e engabelar os coióis. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Também pelo contexto dá para saber, olha, abriu o arco, fugia. Então, muito interessante essa variedade que nós temos, né, da nossa língua, e isso às vezes traz um certo preconceito, porque tem preconceito, né? Vocês sabem que o preconceito existe, o linguístico também existe, né? Pelo modo de falar, às vezes, né, as pessoas veem com maus olhos, né? Ai, não fala direito, aí deixa para lá, mas não temos essa questão de falar certo, falar errado. É colocar, né, o tipo de linguagem no momento adequado, no momento certo. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Trabalhamos a variação linguística, né, os diferentes modos de nos comunicarmos. E espero que vocês tenham gostado, aprendido, e até a próxima.